Olha, pessoal, eu tive uma experiência há alguns anos atrás, onde o Espírito Santo me disse: Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que não conseguiu fazer o ser humano pequeno. Ou seja, a ciência de Deus, a sabedoria de Deus, a capacidade de Deus, o conhecimento de Deus é tão imenso que ele não foi capaz de criar um ser raquítico no mundo espiritual. Ele não criou ninguém insignificante. Ele e o Filho e o Espírito Santo, eles disseram: vamos fazer o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa imagem que Deus formou não é física, é espiritual. Diz nossa Bíblia que Deus formou um boneco de barro e depois soprou em suas narinas o sopro de vida. Deus deu da sua vida, parte de sua vida, ao homem. Aquele boneco, né? E aquele boneco se tornou alma vivente e foi chamado de Adão. Aquele sopro que ele recebeu em sua narina era eterno. Ele poderia viver eternamente através daquele sopro. Depois de Deus ter formado o homem, preparou então um aposento para ele, o Jardim do Éden. Deus então deu a ele algumas recomendações. Uma delas foi que ele não podia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ele não teria liberdade para tudo que quisesse no Jardim do Éden. Tinha uma área que era restrita. Adão não tinha 100% de liberdade para agir. Eu entendo que Deus não deu o livre-arbítrio a Adão lá no Éden. Lá no Éden teve limite. Deus exigiu obediência por parte de Adão. Ora, se eu exijo obediência de uma pessoa, eu não estou dando a opção para escolher. Eu estou dando ela a opção para a obediência. Quando Adão decidiu cometer suicídio, porque ele sabia que ia morrer se comesse do fruto proibido. Ele decidiu morrer com Eva, sua esposa, porque Eva já tinha comido do fruto e certamente iria morrer. Deus então entrou em cena e decide morrer por eles, através do plano de redenção. Nessa altura do campeonato, por assim dizer, né, o diabo e seus demônios estavam festejando no inferno, achando que iria inaugurar o inferno com a alma de Adão. Deus sacrificou um animal, tipificando o seu cordeiro futuro, Jesus. E cobriu o casal com a pele do animal.
Com a punição veio também a graça, a misericórdia. Adão não merecia, pois pecou deliberadamente. Não houve tentação, obrigando ele a cair. Eva foi tentada, Adão não. Abrindo aqui um parênteses, eu discordo quando eu ouço alguns pregadores dizerem, né? Somos o pó da terra. Não olhamos nada. Quando Adão pecou, Deus disse a ele: tu és pó e ao pó voltarás. Deus estava se referindo à matéria. Lembrando que somos uma trindade humana. Hebreus capítulo 4, versículo 12. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Somos espírito e alma. O que volta ao pó é a matéria. Somos seres espirituais. Lembra quando eu disse no início que nós temos a imagem e a semelhança de Deus? Se nós fôssemos apenas pó da terra, Deus iria morrer só por causa de um bloco de barro, né? Bloco de barro falante. Somos idênticos a Ele, somos eternos, vamos existir eternamente. Assim como Deus é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo, também somos 3 em 1, Espírito, alma e corpo. Eu entendo que o próprio Deus não tem o livre-arbítrio. Por quê? Ele criou uma constituição, um estatuto, regras, e ele mesmo não vai violar tal regra. Ele fica detido às suas palavras. Jeremias capítulo 1, versículo 12, diz aquele texto: eu velo por minhas palavras. Além disso, Jesus, o Galileu, está assentado à direita do trono como um advogado. Qual a função do advogado? Defender a vítima, ou defender mesmo o culpado. Eu fico imaginando que às vezes Deus quer fulminar algumas pessoas, mas não pode, devido à ação do advogado Jesus. A Bíblia nos diz no livro aos Hebreus que Cristo é um sacerdócio. Qual a função do sacerdócio? Interceder. Ou seja, no mundo em que vivemos hoje, se não fosse a intercessão do Mestre, Deus já teria virado esse mundo ao avesso. Por bem menos que isso, Ele mandou o dilúvio e acabou com tudo. Mandou fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Imagina hoje, o século XXI. O céu é movido por oração e adoração. Enquanto os anjos, os serafins, adoram ao Criador, Jesus Cristo, como sacerdote, intercede. O Pai Celestial, por sua misericórdia, libera graça, proteção para aqueles que clamam a Ele. Está escrito: clama a mim, responder-te-eis, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes, diz o Senhor. Programa Cristo para as Nações.
Produções.